Então, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a esse primeiro dia, esse primeiro momento, nossa primeira aula de assistência social, missões e assistência social. Vamos iniciar com uma oração, tá? Senhor Deus, Todo-Poderoso, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, com o mesmo propósito de crescermos, nos fortalecermos em conhecimento para podermos proclamar o teu evangelho, para podermos realizar, Senhor, a tua obra missionária. Abençoa, Senhor, cada aluno que vai entrar nessa sala, nesse momento, com a palavra, Senhor. Abençoa os que vão ouvir depois, Senhor, essa palavra em outro momento. Esteja presente conosco, Senhor. Que não seja a nossa vontade, mas seja a sua. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos começar, então, me apresentando para quem não me conhece. Eu sou casada com o pastor Ademir, 56 anos, mãe de um filho, um neto, resido aqui em Biguaçu. Já sou professora aposentada na área de História e Geografia. No momento, eu tenho a graduação em Teologia, estou cursando especialização em Estudos Bíblicos no Novo Testamento e em Dependência Química. Eu congrego na Igreja Presbiteriana Renovada, atuo como voluntária em 2 comunidades terapêuticas. Na comunidade terapêutica Nova Esperança, da Palhoça, eu atuo no setor terapêutico, e atuo na comunidade terapêutica Projeto Recomeçar como responsável técnico. Então, assim, vocês já podem observar que minha área de atuação assim, no meu ministério, é bem para a área de assistência social com o excluído menos favorecido. Tá? As nossas aulas, os nossos 4 encontros, eles vão estar divididos no momento de só para nós termos uma visão assim da disciplina como um todo. A disciplina começa hoje com uma parte teórica, fundamentação bíblica e teológica da assistência social. Nós vamos falar dos vulneráveis na Bíblia, mas vamos trazer no segundo momento os vulneráveis hoje no Brasil. Quem são, como estão, os dados estatísticos desse grupo. Na próxima semana, nós vamos trabalhar com a questão, vamos meditar, refletir na cosmovisão cristã, as implicações no conceito de justiça e transformação social, como essa visão implica na prática, no trabalho, na área da assistência social. Nosso terceiro encontro, nós vamos trabalhar princípios e ferramentas para o evangelismo com intervenção social comunitária. Aí nós já entramos numa parte bem prática, elaboração de projetos, diferentes possibilidades de você intercalar a atuação, o teu evangelismo, o teu projeto missionário em áreas carentes, com pessoas que necessitam dessa intervenção social. E, por último, no último encontro, nós vamos trabalhar com a questão de um estudo de caso. É um estudo de caso realizado com pessoas em situação de rua. Um projeto missionário que foi realizado com pessoas em situação de rua. E também, nesse último dia, que é o estudo de caso, nós vamos apresentar também como acontece o evangelismo, o trabalho missionário dentro das comunidades terapêuticas, com os dependentes químicos. De que forma que o evangelho é ministrado para essas pessoas, de como eles têm esse encontro com Jesus, quais são as possibilidades que pode se trabalhar com o dependente químico dentro das comunidades terapêuticas. Então, vocês podem observar que as nossas aulas vão ser assim, começando um teórico, mas as nossas últimas vão bem para uma parte prática.
tá? Fiquem à vontade para perguntas, meu e-mail que eu não puder responder aqui no tempo de aula, vocês têm o contato, nós podemos continuar conversando, eu estou à disposição para nós irmos trocando, né, essas experiências. Eu creio que as nossas aulas vão ser de um crescimento na fé e um crescimento, eu espero, eu desejo, o objetivo principal é que todos saiam sensibilizados para o trabalho de compaixão. Tá? Então, essa nossa introdução já está disponível, ainda numa parte introdutória, o texto completo para os alunos, na pasta dos alunos, e vai ser ainda inserido um anexo com indicação de filmes, de leituras, fontes de pesquisa, e a nossa avaliação. É um exercício avaliativo reflexivo. Esse exercício ainda não foi postado, mas vai estar lá para ser entregue no dia 1º de novembro. Tá? Dá um prazo de uma semana a mais no término das nossas aulas, da nossa aula, certo? Então, espero que seja claro, mais ou menos, como que vai acontecer as aulas dessa disciplina. Vamos, então, agora, adentrar diretamente aqui no conteúdo, certo? Bom, em se tratando da questão bíblica, nós podemos dizer, nós vamos trabalhar com a expressão, na disciplina, nós vamos trabalhar com a expressão vulneráveis. Alguns dizem excluídos, outros menos favorecidos, os marginalizados, mas nós vamos optar pela expressão vulneráveis, quando se tratar desse segmento social. Vulnerável seria, assim, de uma definição dicionária mesmo, nesse significado, aquela pessoa que foi ferida, é um sujeito que foi atacado, que foi derrotado, frágil, prejudicado, destruído, ofendido. Esse é um significado do significado dicionário mesmo para a expressão. Trazendo isso para uma reflexão teológica, na Bíblia nós temos o quarteto, bem conhecido, quando se trata dos vulneráveis: pobre, crianças, viúvas e estrangeiros. Assim, Zacarias 7, 9, 10 diz: assim falou o Senhor dos exércitos, praticai a justiça verdadeira, mostrai bondade e compaixão para cada um, para com o seu irmão, e não oprimais a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Então, eu uso bem essa expressão, o quarteto, né? Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, quando se fala de assistência, de vulnerabilidade, são eles que aparecem. Não vou falar de quem seria esses 4 agora, vamos deixar para o decorrer da aula no contexto atual. Mas como Deus criou, instituiu, organizou essa ordem no mundo para com os vulneráveis. Então, para nós nos situarmos, o povo de Israel, logo que dá a saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho, a gente costuma dizer assim que eles saíram do Egito, foram para a travessia, em busca da terra prometida, mas o Egito não saiu deles. Já quando eles saem, o Egito vem com eles culturalmente, interiormente, o sentimento, foi muito tempo que eles conviveram naquele contexto social, cultural, econômico, e essa passagem, essa formação do povo de Israel de Moisés precisou tirar com Deus o Egito que ainda estava dentro dele, a cultura, né? Então, quando esse fato, no Pentateuco, nos primeiros livros, ele é regido com muitas normas, muitas leis. Então, Deus vai criar uma ordem social através das leis para a nação de Israel.
Assim como o povo, através de leis, precisou ser disciplinado para uma ordem social igualitária, para uma ordem social justa, para praticar a justiça, nós também temos isso em nós. Nem todos os seres humanos têm esse sentimento de compaixão, de solidariedade impregnado dentro. É algo que se pede a Deus que Ele nos conceda a graça desse sentimento e algo que a gente vai praticando também. Vamos ver como isso aconteceu lá no passado, lá com o povo de Israel, como Deus criou essa ordem social através das leis para a nação, tá? Como que foi passado isso? Essa ordem era uma ética judaico-cristã. E é tão interessante que essa ética, ela foi, inclusive, influenciou a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, porque é algo perfeito, é algo que ele previa uma provisão para todos, uma forma de justiça, era uma forma de cuidado que as pessoas tinham para com o outro quando praticavam essa ordem jurídica. Não era filantropia, não era caridade que deveria ser feita. Nós vamos observar, lendo a palavra do Senhor, que era uma obrigação, era uma normativa. Era uma normativa. O que nos chama a atenção? Toda lei, toda normativa muda hábitos e atitudes. Toda lei, toda norma, ela quando é implantada, ela vai mudando os hábitos das pessoas no dia a dia. E isso também do Senhor para o povo de Israel. Esse ato tende a mudar a forma com que eles tratavam o seu semelhante. Vamos começar com Deuteronômio 15, capítulo 15, do 1 ao 6. Ele trata do ano da remissão. Para alguns vai aparecer como o ano sabático, outros vão usar a expressão também o jubileu. Tá? Eu peço licença, eu não vou ler todos, mas esse aqui eu vou ler esse primeiro, porque ele vai aparecer em outros momentos aqui da nossa aula. Ao fim, palavras daqui, Deuteronômio, capítulo 15, do 1 ao 6. Ao fim de cada 7 anos, farás remissão. Este, pois, é um modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder de teu irmão, que tal-o-ás, para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança, para possuíres. Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares e em cumprir todos esses mandamentos que hoje te ordeno, pois o Senhor teu Deus te abençoará como tem dito, assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos e dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Aqui são as palavras de Deus. Por esse texto, nós observamos que, então, eles poderiam fazer empréstimos para as pessoas necessitadas, para os seus, e a cada 7 anos, eles teriam o perdão da dívida para com esses. Tá? Mas isso era diz aqui, para os seus irmãos. Esse, quando diz irmão, em alguma versão, diz para os seus parentes. Qual era a lógica, a logística disso aqui? Se nós formos observar, o último versículo mostra: eles não teriam pobres, mas a nação
essa seria próxima. Assim emprestará muitas nações, mas não tomarás o empréstimo e dominará. Então, foi uma forma, uma lei de Deus que nós observamos na prática, que o povo de Israel prosperaria igualitariamente. Seria uma forma de não ter aquela distinção entre alguns classe alta, classe menos favorecida, mas era entre eles. Isso garantiria que a nação de Israel ia se sobrepor, a nação de Israel ia estar sempre, sem precisar estar devendo para outros povos. Tá? Além disso, desse fato, na questão de atender ao seu próximo ali, no próximo item que fala, se nós formos observar, a lei para assistência aos pobres estrangeiros, que está em Levítico, até se vocês observarem o slide eu coloquei a imagem de Ruth colhendo, numa colheita, porque eu peguei esse exemplo. Como funcionaria nesse texto? Sempre que houvesse a colheita, no momento da colheita, quando eles estivessem e ficasse para trás algumas espigas, eles não deveriam voltar a juntar. Não deveriam, sabe aquilo de fazer uma limpeza total no terreno para não perder nada, nem um grãozinho? Não era assim que funcionava. Eu colhi, o que ficou, eu deveria deixar para pobres estrangeiros. Então, já era uma prática de que quando alguns estavam na colheita, já estava o estrangeiro que eles dizem ali que não era de Israel, não fazia parte daquele povo, os pobres colhendo junto. Um exemplo disso foi o caso de Ruth. No capítulo 2, no versículo de 1 a 7, ela está ali naquele momento, que ela era viúva, desamparada. Então, aqui nós temos uma viúva, nós temos duas, né? Ela e a sogra, e elas estavam, então, sendo alimentadas. Era uma forma de distribuição de alimento igualitário. E era uma lei, e o coração estava sendo educado para a solidariedade. Observem que era teoria, mas a prática junto. Mesmo que alguém não achasse justo, ele deveria fazer. Mesmo que alguém estivesse na colheita e desejasse acumular mais para si, ele ia deixar, porque era a regra, era a lei. Então, o coração foi sendo educado para a solidariedade, que ficou algo normal em repartir com o menos favorecido. E ainda, nessa questão das leis do povo de Israel, tem ainda Deuteronômio 15, 7 a 11, e Levítico, que repete capítulo 25, do 35 ao 38, que trata de uma questão muito atual e que foi prescrita, foi direcionada. O povo de Israel teve uma diretiva do Senhor de como não explorar o menos favorecido, pobre, vulnerável, em questão financeira. Esse texto de Levítico, quando nós vamos ler, ele apresenta a situação de que aquele que está em situação de pobreza e alguém chega para ele e vai emprestar dinheiro para ele, mas vai cobrar o juro, vai ter a usura. E Deus coloca de que esse ato é injusto e não deveria ser observado nas leis do povo. No capítulo 36 diz, 35, Levítico 25, do 35 ao 38. Se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo.
Não receberás deles juros, nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhes dará teu dinheiro com juros, nem lhes darás o teu mandamento por causa do lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã e para o vosso Deus. Então, esse último versículo nos o que eu falei no início da aula. O povo, ele recorda, eu estou tirando, eu vos tirei da terra do Egito e vocês não vão praticar o que praticaram com vocês, que era a exploração. Então, em muitas situações, e isso nós vemos até nos dias de hoje, na Idade Média, antes da protestantismo, antes de Martinho Lutero realizar a reforma, quando os cristãos ainda estavam unicamente direcionados para a Igreja Católica, e depois, nessa outra fase, foi muito condenado, na época da Inquisição também, a questão da usura e do dinheiro emprestado a juro. Né? E tem isso, muito essa questão. Mas por quê? Porque na lei diz assim, já está sofrendo, eu vou lá e dá a sensação de que ele está sendo beneficiado e recebendo dinheiro, mas eu estou lucrando. Eu estou explorando. O doente, o carente vai ficar ainda, o carente vai ficar ainda mais prejudicado ainda. Também, no início do Brasil, aqui na colonização do Brasil, era algo que aconteceu, muitos devem lembrar, quem conversar com os seus familiares aí, na época da imigração, que os imigrantes chegavam e ao chegarem no Brasil, eles iam para as grandes plantações de café, nessas grandes propriedades, e ficavam dependentes do alimento. Porque aqui ele diz assim, ó, no 37, não lhes darás teu dinheiro com juros, nem lhes dará o teu mantimento por causa de lucro. Então, nós conhecemos histórias de famílias que ficaram totalmente dependentes do seu senhor. Eles iam trabalhando e iam anotando na caderneta, no armazém, tudo que eles precisavam, e no final do mês eles descontavam do trabalho, e esse valor era muito maior do que o valor do mercado. Então, são várias as situações de pessoas que, por isso que na nossa prática diária, vivendo no mundo capitalista, há a necessidade de repensar algumas situações de opressão. Na questão do empréstimo, da usura, do juro, como que essas pessoas estão sendo prejudicadas. Agora, também, troquei de slides, mas antes quero falar também da importância de nós conhecer, muito bem, pastor Marcelo, esse sistema de escravidão ainda acontece no Paquistão, muito triste, realmente. A dependência é terrível ainda, muitas práticas ainda. Para nós, quando nós temos, quando o cristão tem um chamado, eu estou falando aquilo assim, do coração de trabalhar com o menos favorecido, com o carente, ele vai sofrer muito preconceito dentro da própria igreja, talvez, dos próprios irmãos. Porque tem um estereótipo construído, um imaginário do pobre. Né? Então, é algo de que você vai ouvir aquelas expressões, é pobre porque quer, não merece ajudar, é vagabundo, ou são várias formas que a gente acaba ouvindo em relação a eles, ou mesmo não só quando vai montar, organizar um projeto, vai trabalhar, vou trabalhar com pessoas em situação de rua, ou vou trabalhar lá na comunidade. Então, nós precisamos ter argumentos bíblicos, um argumento bíblico, um respaldo, para podermos defender a causa do que nós estamos fazendo. Antes de ir para o campo,
nós temos que estar embasado biblicamente com a oração, com o direcionamento do Espírito Santo, mas com o conhecimento de causa. Primeiro, nós precisamos estar bem seguros, nós temos que ter argumentos para o evangelismo, porque lidar com o menos favorecido vai ser dois momentos, um momento com eles, quando nós estamos no campo, mas também com aqueles que vão estar trabalhando conosco, vão ser aqueles que vão nos auxiliar no projeto, vão aqueles que vão estar no grupo de oração, os nossos familiares, então nós precisamos ter esse argumento, tá? E compreender as diferenças, ou as formas, o porquê que existe o pobre. Agora nós vamos essa questão do vulnerável, tá? Dá licença, tomar um pouquinho de água? Sim. Então, eu trouxe aqui para essa aula algumas passagens em que aparece a palavra pobre na Bíblia, para nós identificarmos quando foi escrito, quando a palavra do Senhor, a palavra santa, a palavra que é viva, quando ela foi registrada, de que pobre que eles estava sendo registrado, tá? Então, nós temos algumas palavras, algumas expressões que elas vêm do hebraico, né, e do aramaico, lá no Antigo Testamento. Então, quando nós vamos buscar a origem dessa palavra. Por exemplo, aqui nós temos a palavra ane, tá? Aqui esse ane, se nós formos buscar lá a raiz da palavra, lá no seu original, essa palavra, quando está em Isaías 3, 14 e 15, essa ane, esse ane, ele diz assim: pobreza causada por aflição e opressão. Quando eu estou lendo a Bíblia, ela vai aparecer pobreza. O Senhor entrará em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. É que fostes vós que consumiste esta vinha. O espólio do pobre está em vossas casas. Então, esse pobre que aparece ali, ele vai estar escrito como ane. Que tendes vós que esmagais o meu povo e moeis as faces dos pobres, diz o Senhor dos Exércitos. Esse pobre que aparece aqui é uma pobreza causada por aflição e opressão. Alguém que chegou, espoliou, que tirou. Nós vamos ver muito isso em regiões que sofrem por questões de guerrilhas, de que chegam, retiram tudo. Então, são aquelas situações hoje, ali para eles, era o rei que tinha tirado, sacado, ficado com o espólio, tirado tudo deles. Então, existe esse tipo de pobre. São pobres que foi uma aflição muito grande, uma opressão muito grande, então nós podemos chegar em determinada região e encontrar esse tipo de pobre. Então, a gente tem que apropriar, amparar, fazer justiça. Geralmente, também acontece isso muito em situações em que o poder instituído não lidera e ficam facções, grupos de um lado e do outro, controlando o território. Então, quando um grupo ocupa aquele território, eles vai fazer a expoliação, você não faz parte do meu grupo, retira o que eles têm, os bens ali, e eles ficam naquele conflito. Então, tem esse tipo de pobre, que equivale a esse momento aqui. Um outro momento de pobre é a palavra que aparece na Bíblia, ébion. Ébion, os necessitados e dependentes. Eu não vou ler de novo, que foi o que nós já lemos, já fizemos a leitura, né? Então, é aquele mesmo texto do Deuteronômio, são aqueles que são dependentes. Como que eu vou falar? Desculpa a expressão, mas é assim. Pai é pobre, a mãe é pobre, o vô é pobre, nasceu pobre, e aí precisa que alguém chegue e compartilhe, levante, não tem condição de estudar, não tem dificuldade no mercado, é para competir. Então, são aqueles pobres, ninguém tirou, ninguém
mas são aquelas pessoas que nós chegamos, são aquelas famílias que nós vamos trabalhar, que há de se criar uma estratégia, algo para tirar eles daquela situação, que eles sozinhos não conseguem, entende? São aquelas questões que, em alguns momentos, o governo criou cotas para a universidade, na escola não tem condições de acompanhar, a escola já tem baixa qualidade, aí se criou, muitas igrejas criam grupos de reforço para ensino, para aquela criança, e curso de inglês, então, como que eu vou ajudar essa pessoa? É compartilhar e levantar. Esse levantar é criar oportunidades para que ele a equidade, que não é igual. Para ele chegar na igualdade, ele vai ter que ter ações de equidade. Equidade é oferecer condições, proporcionar condições para que essas pessoas consigam chegar num determinado nível de igualdade, tá? De igualdade. Então, como nós lemos lá, era o primeiro caso, era o ano da remissão. Ele era necessitado, pobre, tinha feito empréstimo, estava lá devendo. Se não chegar aqueles 7 anos, não tiver o perdão da dívida dele, ele vai ficar devendo o resto da vida. E vai se endividar mais ainda. Então, quando eles tinham lá no Deuteronômio o perdão da dívida, era uma ação de equidade para eles ficarem em situação de igualdade financeira, igualdade de propriedade, igualdade de bens, tá? Então, era essa ação, e nós vamos encontrar muitas situações, principalmente quem for fazer missão em países em que subdesenvolvidos, em que há grande distorção de renda, em que há uma grande disparidade de condições. Então, tem que criar situações, tá? Junto, quando se vai para o evangelismo, projetos que criem situações para dar oportunidade para essas pessoas pobres. Tá? Uma outra palavra que aparece na Bíblia, na tradução original, é rash. Tá? Os empobrecidos por expoliação. Tá? Eu não vou ler o texto aqui, mas vocês podem ler depois. Tá? Qual é essa passagem? Tá? Essa passagem, 2 Samuel 12, 1, 5, é aquela passagem em que o profeta Natã chega para o rei Davi e vai falar para ele sobre, quando ele chega levou a palavra denunciando o pecado de Davi, que havia expoliado Urias com a esposa. Então, quando ele chega, o profeta, o Natan ali, aí ele vai contar uma história para o Davi, de um viajante muito rico, que chegou no local, que tinha muitas ovelhas, mas ele foi querer bem aquele cordeirinho, que era o cordeirinho de estimação, que era o único que uma pessoa pobre, aí aparece a palavra rash, que essa pessoa pobre tinha só aquele, que era querido, mas ele quis aquele cordeirinho. E ele matou. Aí o profeta pergunta para Davi, o que deve fazer com esse homem? Matar ele. Ele tirou a única coisa que ele tinha, o sustento que ele precisava. Aí o profeta vai dizer para ele, foi o que você fez. Você pegou a esposa do Urias, que era dele, que era a única. Né? Então, nessa passagem que aparece essa palavra rash, para o pobre. Então, existem pessoas empobrecidas por expoliação. Tá? Então, nós vamos encontrar experiência de pessoas que perderam. Hoje nós vemos muito na mídia isso, pessoas enganadas pelas questões de golpes, pessoas que perdem a economia de uma vida num golpe
de empréstimos, de várias situações aqui. Então, são aquelas pessoas que ficaram pobres, que são pobres, não porque já é situação, mas são pessoas que têm uma determinada condição social e, por um determinado momento, algo, perdem o que tem. Né? Então, golpes na própria família, são situações diferentes e que precisam de uma palavra do Senhor, precisam de um conforto. Então, restituir, fazer justiça, levantar, né? Glória a Deus que nós já temos assim, temos igrejas, temos advogados convertidos, pessoas que precisam de alguém para ajudar na justiça, numa causa. Então, há várias situações, né? Ouvir essas pessoas, poder dar um apoio para elas. Né? Então, existe esse tipo de pessoas que são empobrecidas por expoliação. Nós ainda vamos ter aquele pobre, a palavra que se chama é dal. Em Amós 5:11 e 12, diz assim: portanto, visto que pisar o pobre e deles os tributos de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides, desejai-vos que tendes plantado, porque serei muitos as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afliges os justos, tomai suborno e rejeitai os necessitados na porta. Aqui em Amós, ele está falando daquele fraco, frágil, aquela pessoa que, por um determinado momento, ela foi afligida, alguém suborna ela, perde por alguma situação, enganada, ludibriada. Então, é nesse sentido aqui que alguém chega e fica explorando. Hoje nós encontramos, nós vamos imaginar assim que muitas pessoas que estão sendo exploradas, que estão tendo com problemas no próprio lar, na própria casa. Nós vamos encontrar famílias, as pessoas de idade que são exploradas, empréstimos, pessoas que a gente vai encontrar em situação de vulnerabilidade, porque alguém explorou elas de alguma forma. Ali. Outra palavra é Raab, que se fala aí Raeb, que é o faminto. Então, esse é aquele que não tem a comida mesmo. Né? Esse é aquele que está passando necessidade pela comida, pelo alimento. Então, Ezequiel, aqui no 18, capítulo 18, versículo 5 ao 7, ele vai falar dessa questão, né? Para não explorar, né, ninguém e não deixar faltar o alimento para ele. Então, trata-se diretamente dessa pessoa. As missões, quando acontecem em situações, em regiões, Índia, África, no Brasil, em situações Nordeste, bem interior, bem sem situação, nós vamos encontrar pessoas que realmente é o prato de comida mesmo. Né? São aquelas pessoas que realmente estão precisando do alimento propriamente dito. Né? São exemplos de que em alguns locais o projeto que nós vamos, que os missionários vão precisar colocar é servir um prato de comida para as crianças, servir um prato de comida para o adulto e trabalhar com eles a questão de intervenção social com eles, do plantar, do colher, onde pode, onde não pode, que condições que eles têm para isso, né? Então, existem projetos em que nós vamos precisar focar diretamente na questão do alimento, né? Que é o que realmente eles estão necessitados.
Agora, esse último aqui, esse é o nosso conhecido. Esse é o nosso conhecido, tá? É a palavrinha maxo. É o deficiente, aquela pessoa, pobreza por escolhas erradas. Eu assim defini, por pobreza por escolhas erradas, tá? É Provérbios 6, 10 e 11, e o 21 e o 17, é o nosso último aqui. Olha só. Quem ama os prazeres, empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite, jamais enriquecerá. Ou ainda, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, que é cochilar, né? Um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobreviverá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Esse existe, é aquele pobre por escolha. Quem não conhece alguém que não gosta de trabalhar mesmo? Só que por esse um ou outro, muitos são generalizados. Né? São pessoas que nunca param em trabalho nenhum. Você pode oferecer o trabalho, não vai, não quer, fica um tempo, sai. E aquilo já e é bíblico, né? Veja que o provérbio já diz: quem ama os prazeres empobrecerá. Ou com aquelas pessoas que acumulam, tem trabalho, de repente perde tudo numa noite, perde tudo num negócio mal feito, numa viagem, numa festa, de repente, então, aquele ciclo, sobe, desce, né? Então, existe, né? Essas pessoas, e não estão distantes de nós, não estão. Nós não estamos dizendo que existe lá longe, nós podemos ter no nosso próprio meio, é algo próprio da natureza da pessoa. Né? Tem pais que criam os filhos da mesma forma, um é rápido para trabalhar, o outro não vai, e não vai. Tá? Então, por que eu fiz questão de apresentar como as palavras aparecem? Porque são diferentes conceitos, diferentes formas de ver a pobreza. Tá? E o ser humano, ele cria um estereótipo, uma imagem de um tipo, né? E não entra. E ainda, além disso, nós temos também a pobreza causada, né? Tem aquelas pessoas ainda que é por que eu não coloquei a palavra aqui, mas nós sabemos muito na nossa realidade, por perder os seus recursos materiais ali por questões ambientais, catástrofes. Né? Então, nós temos catástrofe aqui no sul do Brasil, a gente enfrenta muito a questão das chuvas intensas, como no Rio Grande, como agora está se aproximando aqui para Santa Catarina, como nós estamos vendo em alguns outros continentes, né? Vimos no Haiti, estamos vendo em outros locais, então tem esse tipo também de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e que requerem um atendimento, que elas perderam por questões da natureza, né? Por questões que estão fora do seu alcance, fora da sua previsibilidade de que poderia acontecer. Aqui nós temos também o infeliz e o deprimido, tá? Infeliz, deprimido, desamparado. Tá em Salmos 10, 14. Esse salmo, ele fala assim, é o vulnerável emocionalmente. Tá? Tu, porém, o tem visto, porque o atenta aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão. Quando nós lemos, nós dizemos assim que nós temos a pobreza material e nós temos a pobreza espiritual. Nós temos a questão da alma também. Muitas pessoas estão impossibilitadas de produzir, de se manter, e hoje é uma grande realidade, por fatores emocionais. Depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, e aí podemos citar inúmeras. Né? Quantas pessoas afastadas do trabalho, quantas lares com problemas
de se manterem financeiramente, harmonicamente. Então, nesse sentido, as ações apropriadas, proteger, relacionar-se, trazer esperança e força, né? São aqueles projetos que a gente desenvolve, pode desenvolver para determinar na área que trata o emocional da pessoa, né? Não adianta oferecer um emprego, oferecer uma outra possibilidade, ou apenas chegar e levar algo que ela esteja precisando, material. Ela precisa de um apoio para a alma dela, ela precisa de uma cobertura, um apoio espiritual junto, de repente um apoio psicológico, né? Então, para ela poder sair dessa situação de que ela está vivendo. E aqui nós entramos no ptoxo, que agora esse que é o último, que é a pessoa realmente sem segurança, que é o mendigo, né? Que é totalmente dependente dos outros. Ficar, de repente, sem nada, pode falecer, vir a óbito, que estiver naquela situação. É aquela pessoa que realmente precisa, né? E aqui no Lucas, no Evangelho de Lucas 21, 2, 4, e 2 Coríntios 8 e 9, ele trata disso. O primeiro, de Lucas, ele fala da viúva pobre, né, que colocou as 2 moedinhas lá, que disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Então, a palavra pobre ali que aparece, é essa palavra ptoxo, se pronuncia. Por quê? Ela não tinha nada, era o único que ela tinha, ela estava realmente, ela dependia daquela moedinha daqui. Então, são os mendigos, e aquele que realmente ela deu até o que ela tinha. E no outro, no 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, pois conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Então, essa palavra pobre que aparece é nesse sentido, para que, pela sua pobreza, vos tornassem ricos. Então, Jesus, ele, sendo rico, sendo filho de Deus, um rico espiritual, tinha tudo, ele nasceu, ele veio ao mundo, no corpo, algo de uma forma, de uma humildade, de uma situação de dependência, de ajuda das pessoas, do todo, porque ele se fez pobre por nós, para que nós nos tornássemos ricos com ele. Quem está, e eu costumo dizer assim, né, coloco ali, quem está no último, por exemplo, se alguém está se afogando, joga uma boia, a pessoa se agarra na boia, é aquilo que eu vou sair, é a minha salvação. E Jesus se fez pobre, veio para que nós que estivéssemos nos afogando, nos agarrássemos nessa boia que é Jesus e ele nos salvasse. Porque não tem como falar de um Deus de justiça se nós formos omissos com os mais vulneráveis. É uma contradição. É uma contradição nós falarmos ou pensarmos no evangelismo do amor de Jesus se nós não praticarmos isso, se nós não tivermos essa questão de justiça. Ainda aparecem os vulneráveis na Bíblia, ele cita a questão do deficiente, né, portador de deficiência surdo. Aí, aqui eu coloquei também, se estivesse nos evangelhos, aqui também no evangelho de Mateus 25, 36, estava nu e vestis, o detento, o portador de deficiência e o doente, né, ali. E aqui, esse autor, Grieg, aqui, ele resume de uma forma assim, nós pontuamos biblicamente, mas ele apontou aqui um resumo de 3 formas. Nós podemos encontrar nesse livro servos entre os pobres. Nós podemos, então, resolver a pobreza por pecado pessoal, por escolha.
por algo que tu fez errado, por uma calamidade e por opressão. Resumidamente, nós colocaríamos em 3 pontos. Ou é uma escolha pessoal, ou é uma calamidade, algo que aconteceu, pode ser uma calamidade natural, uma calamidade e pela opressão, por alguém por alguém explorando o ser humano. Tá? E aqui, só um pouquinho. Temos mais uns minutinhos aqui ainda para concluir no nosso 1 hora. O Evangelho, observe, nós saímos do Antigo Testamento, agora já entramos no Evangelho de Jesus, e nós vamos ver a pobreza no Evangelho aqui, que ele aparece tanto como julgamento e como de misericórdia. Para ricos é uma mensagem de julgamento e desgraça, que exige arrependimento. No Lucas 6, 24 e 25. Não quer dizer que seja, ninguém pode ser rico, não é isso? Ele quer dizer que é aqueles que colocam acima de Deus Todo-Poderoso. É aqueles que idolatram a riqueza. Esse sim. Esses que idolatram a riqueza. Você pode ter muito dinheiro, ser muito bem-sucedido, mas se não tiver aquilo, tu vai estar com o Senhor da mesma forma. É como você utiliza e em que posição que tu coloca. Como que tu coloca os teus recursos, em que posição na tua vida, no teu coração estão os recursos, tá? É essa forma de não idolatrar. E para os pobres, ele coloca uma mensagem de ascensão e de arrependimento. Então, é uma mensagem que quando a gente chega para o menos favorecido, é uma forma dele arrepender-se, crer em Jesus e ter uma mudança de vida, não é status, uma mudança materialmente, né? Ali disso, desde que ele creia, que ele se arrependa, que ele aceite. Então, como nós chegamos com o evangelho? Quando eu chego para uma pessoa bem-sucedida, eu vou chegar com uma mensagem, não quer dizer que eu vou chegar para ele ali, mas de que forma que ele está usando. Aí tem que apresentar o evangelho para ele, que posição que isso está na tua vida, tá? E quando eu chego para o menos favorecido, esse evangelho vai mostrar para ele que ele, com Jesus, ele consegue enfrentar toda essa situação, de como ele está vivendo e de como ele pode sair dessa situação pela fé e por Deus, tá? Então, tá, nós já vamos ver. Tá? No primeiro encontro aqui, a palavra-chave, eu tenho que dizer ela, né, pastor? Então, a palavra-chave já apareceu aqui, era essa mesmo, tá? O Evangelho de Jesus Cristo e os vulneráveis, ele é pautado nisso, tá? Misericórdia, compaixão, um Evangelho do amor. Então, a palavra de hoje aqui vai ser a palavra compaixão, que é a minha palavra. A palavra, se me disser qual é a palavra do Evangelho de Jesus. Dizem que é amor, mas para mim é compaixão. Para mim, a compaixão é tudo, né? Então, compaixão, misericórdia e o amor, né? São as três palavras, né? Que, assim, olha, uma engrenagem, tá? Se você não tiver compaixão, não clamar misericórdia, não vem o amor. Tá? Eu até vou colocar um exemplo prático isso. Jesus diz o maior mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, tá? Mas para eu amar, a compaixão não é piedade, né? Tem um texto aqui que ele fala, né? O Jesus foi movido de grande compaixão. Mas o que é a compaixão? É você se quando você está diante de uma situação de pobreza, de miséria, de tristeza, não só nessa, na doença, em algo, é como se você quisesse sentir aquela dor, você está orando por aquela pessoa, você sente se você quer tirar aquilo dele. A compaixão é você se interligar de tal forma com o sofrimento da pessoa que você queria tirar aquilo, você fazer tudo para tirar aquilo daquela pessoa, quando se diz se pôr no lugar.
tá? Agora, a compaixão tem que estar atrelada, aí é o último slide aqui, a compaixão tem que estar atrelada à misericórdia. Por quê? Se eu chego perto, se eu estou numa situação em que, nessa situação de vulnerabilidade, no caso da pobreza, como nós colocamos, de fome, disso, daquilo, eu não tenho compaixão, eu faço um julgamento, eu clamo pela misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é o perdão, misericórdia é a gente, Deus está nos perdoando o tempo todo. Então, quando eu faço um julgamento pré-concebido e o meu julgamento para aquela situação é um julgamento de que não é um julgamento de que foi algo errado, a pessoa praticou, como é muito comum fazer isso. Vamos ser verdadeiro. Está sofrendo por isso, está sofrendo por aquilo, está passando por isso. Eu vou ter misericórdia, pedir ao Senhor, quem vai julgar, quem vai fazer é Deus. Entende? Então, a misericórdia vem do Pai. Aí eu me esquivo, eu saio, isso aqui não é meu. A minha obrigação, o meu sentimento, lembra? O meu sentimento de ser como Jesus não é julgar. Quem faz isso, quem atende da situação que tu está vivendo, é lá de cima. Então eu tenho que sempre tirar que eu não estou para julgar. Agora, e tenho que ter a compaixão, mas isso é algo que vai sendo praticado, né? Não vem da gente. Tem pessoas que vão dizer, não adianta, eu não consigo, vejo aquilo, eu não consigo. Se eu não consigo, eu vou pedir ao Senhor. Senhor, o Senhor é o amor, eu tenho que amar, como que eu vou fazer? Coloca esse amor dentro de mim, me dá essa compaixão. E quando tu pedir, eu vou dizer, cuidado. Se tu pedir para ter misericórdia, se tu pedir para ter compaixão, o Senhor vai colocar pessoas do teu lado que para te treinar. Aí tu vai treinar a compaixão, tu vai treinar a misericórdia, mas é maravilhoso, né? Porque essa é a engrenagem. O amor de Jesus, vem a compaixão, vem a misericórdia, e nós conseguimos aí realizar, desenvolver uma missão com o menos favorecido. E aqui encerrando, né, já vamos para o nosso último slide, que ele vai falar, que vai tratar que isso é a igreja, é o amor de Jesus. Jesus veio na Terra, por essa razão, em Hebreus diz, foi necessário que Jesus viesse aqui. Ele se tornou semelhante aos seus irmãos para mostrar. Jesus veio e mostrou, faça como eu faço. E assim, vocês vão estar praticando realmente um evangelho de Jesus. Ele mesmo sofreu, foi tentado, foi capaz de socorrer aqueles também que estavam sendo tentados, e acho que é essa a nossa missão, tá? De nós, porque quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele, né? Então, nós somos o corpo de Cristo e precisamos ter esse amor, essa compaixão de Jesus. Tá? Nós vamos, agora, nesse momento, encerrando essa primeira etapa da nossa aula, né? E vamos